Oi, turma, tudo bem? Então, a gente viu a razão ontem, né, dentro da nossa matemática bem básica aí para vocês. Hoje a gente vai ver a proporção, tá? Na segunda a gente vai ver a porcentagem e a regrinha de 3, tá bom? Que aí a gente finaliza, né, o assunto com a porcentagem e a nossa regrinha de 3, tá? Então, observem aqui. Vem a proporção ele diz aí pra gente que é a igualdade, né, entre duas razões, tá? Então a proporção ela traz pra gente, ela é definida, tá bom? Por essa igualdade, tá? Caso essa igualdade ela seja realmente de fato verdadeiro lá na frente em relação a alguma pergunta, né? Elas vão ser proporcionais, tá? Se ela for verdadeira, ela vai ser proporcional ao resultado, tá bom? Então, eu coloquei a exemplificação aí para vocês conhecerem, né? Falando informal, né? Eu falo aqui para vocês que é o Azinho ponto, né? Sobre B ponto, igual a C sobre D, né? Ou A dois pontinho B igual a C dois pontinho D, né? E falando de uma forma formal, tá? Que é o método que vocês têm que estar praticando. Eu tô colocando aqui para vocês para ensinar da melhor maneira, porém observe, né, que eu sempre vou colocar aqui a maneira certa, tá? Então, formalmente lê-se aí de A que está para B, assim como C está para D, tá bom? Formalmente é dessa forma que a gente lê essa exemplificação que eu coloquei aqui para vocês, tá? Essas letrinhas aqui, que lá na frente a gente vai ver o resultado como número, tá bom? Então, a gente se pergunta, né? E qual a diferença entre a razão e a proporção, né? Sendo que ontem eu vi a razão, vi muita coisa lá com fração, com multiplicação, subtração e etc, né? Vi que ele é uma grandeza, vi que a razão é uma grandeza. Então, gente, para quem vai fazer essa pergunta, né? Para tirar essa dúvida, essa perguntinha aí, respondendo essa pergunta, como é que a gente faz essa diferenciação da razão em proporção? Na matemática, a razão, ela sempre vai estabelecer uma comparação entre duas grandezas, tá bom? Sendo o coeficiente entre dois números, tá? Já a proporção, ela sempre vai ser determinada pela igualdade entre duas razões, tá bom? Quando duas razões possuem também o mesmo resultado, tá? Então não esquece. E aí a gente vê, né, a diferenciação da razão para a proporção e essa pequena diferenciação trazendo as duas, juntando as duas também, tá? Então, como é que a gente consegue, né, uma exemplificação melhor para colocar aí sobre a proporção? A proporção, ela, de base, como ela fala aí pra gente, que ela é pela igualdade entre duas razões, ela tem um processo, turma, de resolução que ela vai consistir numa seguinte situação, né? Quando o produto dos extremos ele passa a ser igual ao produto dos meios, ele vai ser, né, utilizado a eventual multiplicação cruzada, tá? Então, observe aqui que nesse A para B e C para D, ele vai ser, tá, pode ser uma eventual multiplicação cruzada. Como? Né, vocês devem me perguntar. Da seguinte forma, né? E fazendo a seguinte identificação. Observem a setinha em vermelho, tá? Observem que do C para o B, a gente é conhecido como extremo, tá? E do A para D são os meios. Então, observe da segunda maneira também, né? Como posso trazer isso para vocês? Aqui ele coloca pra gente que o A para D é os extremos, né, entre parênteses. Pode observar o entre parênteses aí. E o B para C igual a C, né, que ele coloca o igualzinho no meio aí, a gente chama de meios, tá bom? Então aí embaixo eu coloquei uma observaçãozinha, né, que é propriedade fundamental. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Então isso é uma propriedade fundamental que tem que ser destacada, tá bom? Porque
para o resultado traz um impacto muito diferencial, tá? Então, a gente lê-se dessa forma, né? E a gente encontra dessa seguinte forma, dessa seguinte estruturazinha que a gente consegue a resolução. Então, como faço, professora? Como eu vou saber que qual é o número do extremo, qual é o número do meio? Da seguinte forma, coloquei um exemplozinho para vocês aqui, tá? Pra gente, para vocês ir pegando rápido, até para conseguir resolver as duas atividades muito fácil que eu coloquei lá para vocês. Então, observem aí, numa escola, né, a proporção entre o número de professores e o número de auxiliares é de 16 para 2, sabendo que o número total de funcionário é de 108. Quantos professores e auxiliares existem na escola? Né? Então, observe aí embaixo que que fizemos a separação. Razão entre professores, tá? E auxiliares. Observe aí que tem 16 para 2, né? 16 sobre 2, tá? E observe também que todos estão identificados, né? São 16 professores e são 2 auxiliares, né? Razão entre funcionário e auxiliares, né? Observem aí que eu fiz a soma, né? 16 mais 2, que vai dar 18, então vai ser 18 sobre 2 auxiliares, tá? Pegando a segunda exemplificação, né? De 16 mais 2, que vai ser 18 sobre 2. Pego 18 sobre 2, tá? Igual a 108. E o 108 sobre o quê? Não sei, né? É o que a gente vai descobrir, não é isso? Então, vamos descobrir aí que seria 108 sobre o quê, tá? Então, observem a estrutura, como é que ela fica. Imagina, né? O Azinho, o B, o C e o D, tá? Imagina o A, o A no lugar do 18, o B no lugar do 2, o C no lugar do 108 e o D no lugar do X, tá? Só imagina lá no início, né? Pra gente poder conseguir fazer, trazer um resultado, tá bom? Então, vamos lá. Pegamos aí o 18, né? Que foi o resultado aí de 16 mais 2, vezes os nossos X, né? Que a gente vai substituir lá na frente pelo 2, tá bom? Então, 108 vezes 2 aí, né? E a gente já tem a primeira estruturazinha, tá? Observem a seguinte estrutura, né? Que a gente realiza, tá? Então, sabemos que vai ser 108 vezes 2, né? Então, joga o x para fora, né? Já entrou aqui, jogando o x para fora, pego 102 vezes 2, né? Obtenho o resultado, e esse resultado eu tenho aí. Então, turma, perdão. Aqui, ó. Raciocínio. 108 vezes 2, tá? 108 vezes 2, a gente sabe que vai dar 216, né? Fazendo de uma forma direta, tá bom? Para não ficar muito grande. Então, fazendo de uma forma correta, 108 vezes 2 vai dar o quê? 216, não é isso? Dando 216, pega os 216, divide pelo 18, tá? Então, 216 sobre 18, né? Vai dar 12. Tá? Pode seguir essa exemplificação que ele vai bater o númerozinho aí com o resultado. 108 vezes 2, tá bom? Vai dar 216, 216 sobre 8, 216 dividido aí, né, por 18, que ele vai dar o resultado pra gente de 12. Então, bate, né, igualzinho com o nosso resultado aqui, tá? E a gente sabe que o nosso x lá em cima, né, embaixo do 108, vai ser 12, né? Então, vamos trabalhar com o resultado. Novamente, pegamos aí o 16 sobre 2, né, que são 16 funcionários, 2 auxiliares, né, igual x, tá? Observem que o x logo no início ele estava embaixo, agora ele está em cima, sobre o resultado, né, o resultado que a gente encontrou, que é 12, tá? Então, a gente segue da seguinte estrutura novamente, tá bom? A gente pega o 2 vezes x, né? Observem que no primeiro a gente colocou o 18, agora a gente vai pegar o 2,
tá bom? Então, logo no primeiro lá, aqui nesse primeiro exemplo que a gente pegou 18, a gente trabalhou aí com o resultado do segundo exemplozinho que eu coloquei para vocês, tá? E agora a gente vai trabalhar com o primeiro exemplozinho que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, observe que para isso eu tive que encontrar o resultado do segundo, né, para trabalhar com o primeiro, tá? Então, aqui, peguei, faço a minha estrutura, 2 vezes x igual, pego o nosso 16, né, vezes 12, e aí faço a estrutura novamente, tá bom? Então, fazendo a estrutura novamente aí, que ele vai trazer pra gente, x igual, né, 16 vezes 12, né, sobre 2. Então, quanto aqui vai dar? 16 vezes 12. Se é 16 vezes 12, vai dar o quê? 192, né? Me confirmem depois, tá bom? Ou confirmem aí no cadernozinho de vocês. Então, se vai dar 192, né? Vou pegar 192 dividido por 2, né? Que aí ele vai me dar o resultado de 96, tá bom? Então, eu consegui encontrar? Consegui. Encontrei quantos auxiliares e quantos professores existem na escola. O que ele me pediu. Ele não tá me perguntando quantos professores auxiliares existem na escola. Então, foi o que eu consegui encontrar. Então, eu consegui encontrar através dos números que ele me deu, né, desenvolvendo como proporção. Eu sei que existem na escola 12 auxiliares, tá? E sei que existem na escola 96 professores. Então, observe que ele não vai ser difícil. A gente só precisa seguir o modelo da estruturazinha que eu coloquei aí para vocês. Seguindo esse modelo, gente, é sucesso, tá? Não tem dúvida nenhuma. E aí, a gente consegue fazer, tá, essa atividade aqui que eu coloquei para vocês, tá bom? Que também segue ao mesmo modelozinho, não tem erro, tá bom? Então, a gente fica com a proporção. Qualquer dúvida vocês me perguntam, tá bom? Que eu posso colocar para vocês aqui também, que vocês podem estar me respondendo da maneira que vocês estavam me respondendo e pela plataforma também, tá bom? Então, gente, é isso, tá bom? Estudo. Qualquer coisa, me chame no WhatsApp.